Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje, ela vai dar um complemento dos conteúdos que nós já estávamos vendo nas aulas passadas, né? Nós estávamos falando sobre misturas, e aí vimos que existem dois tipos de misturas, que são homogêneas e heterogêneas, não é isso? E as misturas, pessoal, elas formam soluções, que esse é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho melhor esse conteúdo do que nós já estudamos, nós vamos estar hoje percebendo o que é uma solução, como é formada uma solução, tá bom? Toda solução é formada por dois componentes básicos, que é chamado de soluto e solvente, tá? O que é o soluto? É aquele material que vai ser dissolvido pelo solvente. Sendo assim, todo solvente, ele é aquele tipo de material que vai conseguir dissolver alguma coisa, tá? Por aqui, no caso, é o soluto. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que esse soluto aqui é um pouquinho de areia, ok? E essa areia, ela vai ser adicionada a essa água que é o solvente, tá? Adicionando areia ao solvente, por mais que a gente misture, vai tornar uma solução. Sim, vai tornar uma solução porque houve a mistura de soluto mais solvente. Porém, esse solvente, que é a água, não conseguiu dissolver o soluto, tá? Então, a gente fala que não houve dissolução. E como nós já vimos nas aulas anteriores, quando não acontece dissolução, nós chamamos de uma mistura heterogênea, né? Mas vamos dizer que esse soluto vai ser dissolvido por esse solvente. Vamos imaginar que isso daqui seja sal. O sal adicionado à água, né? Nós sabemos que ele se dissolve e aí formamos uma solução, aonde o soluto foi dissolvido completamente pelo solvente, tornando-se uma solução. Nesse caso, essa solução se transformou em uma mistura homogênea. Por que ela é uma mistura homogênea? Porque a gente consegue distinguir uma única fase visível, né? A gente não consegue visualizar o sal e a água. Então, nesse caso, a gente visualiza uma única coisa, tá bom? Então, é só para a gente relembrar esses conteúdos vistos na aula anterior de misturas homogêneas e heterogêneas e o que é uma solução. Só para reforçar um pouquinho, pessoal, o solvente universal é a água, tá? Então, a água ela é considerada como o solvente universal, que ela é capaz de dissolver inúmeros tipos de substâncias. Mas também podem existir outros tipos de solvente, tá, gente? Gasolina, óleo, né? Qualquer tipo de líquido também pode ser um solvente, mas a água, ela é considerada o solvente universal, ok? A nossa atividade de hoje, pessoal, é o seguinte: tem um textinho, tá? Onde vocês vão fazer a leitura aí desse texto, onde está falando sobre misturas e soluções, né? O que é ali dentro, o que é o soluto, o que é o solvente, tá? E aí tem as perguntinhas. A letra A pergunta o que é solução. Vocês vão explicar de preferência com as palavrinhas de vocês, tá bom? Na letra B, pergunta: nesta solução, no caso a que está representada aqui, o que é o solvente e o qual é o soluto? Entre a água e o açúcar, tá bom? E a letra C, o que significa que a solução é aquosa? Isso está dizendo no texto, tá, gente? Eu não vou dizer agora, porque senão eu vou estar dando a resposta para vocês. Mas o próprio nome já nos dá uma dica muito boa, né? Acredito que vocês já devem ter notado o que significa isso. E por último, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão analisar o dia a dia de vocês. Nós já estudamos nas aulas anteriores, né, o que é misturas homogêneas e heterogêneas. E aí vocês vão estar analisando qual tipo de mistura homogênea e heterogênea estão presentes no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá? E aí vocês vão dar 2 exemplos dessas misturas. Para quem não se recorda muito bem, né? Mistura homogênea é toda mistura onde você mistura 2 ou mais substâncias e acontece a dissolução. E aí,
Lá dentro, né, igual aqui, ó, mistura de água e açúcar, a gente vê uma única coisa. Então, ela é chamada de mistura homogênea, com apenas uma fase visível. Já a mistura heterogênea é quando a gente mistura dois materiais e não acontece a dissolução, sendo capaz da gente observar duas ou mais fases, tá? Então, dentre essas características, vocês vão estar observando no dia a dia de vocês a presença de duas dessas misturas homogêneas e duas misturas homogêneas, tá bom? Se precisarem de alguma ajuda, podem contar comigo.